Esse trabalho aborda o tema farmácia caseira. Nele será apresentado a análise dos estoques domiciliares de 6 residências. As integrantes dessa pesquisa são Heloísa, Isabela, Jamile, Luana, Sofia e Vitória. A maior parte da população do Brasil possui medicamentos estocados em suas residências, medicamentos de uso contínuo, fora de uso e de uso esporádico. Essa estocagem é conhecida como farmácia caseira. São vistos como primeira opção ao sentir sintomas e diversos medicamentos são vendidos sem receita, facilitando o acesso à compra. O local de armazenamento de medicamentos deve ser fora do alcance de crianças, sem a presença de umidade e luz direta, de acordo com as condições técnicas. Caso o medicamento tenha alguma necessidade especial de armazenamento, seguir as recomendações. Não é recomendado guardar os medicamentos na cozinha e no banheiro. A automedicação é muito presente no cotidiano da população, mas o uso incorreto do mesmo pode agravar ou mascarar uma doença e ocasionar danos à saúde, como reações alérgicas, dependência e até a morte. Importante sempre estar atento ao prazo de validade do medicamento e à aparência do mesmo. A bula não deve ser jogada fora, manter a mesma na caixa do medicamento para consulta caso houver quaisquer dúvidas. O uso racional de medicamentos é essencial. O farmacêutico tem a responsabilidade de orientar para evitar reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas e intoxicação por medicamentos. O cuidado em consumir e o armazenamento são de extrema importância para a eficácia do produto. Sempre seguir as recomendações presentes na bula ou caixa do medicamento e indicações de profissionais, como médicos e farmacêuticos, para a efetividade e melhor desempenho do fármaco. Para o estudo deste trabalho, foram selecionados 6 domicílios, sendo 4 casas com 3 pessoas, uma casa com 4 pessoas e uma casa com 6 pessoas, totalizando assim 15 mulheres, 2 crianças, 7 homens e 3 idosos. As 27 pessoas citadas anteriormente usam ou usaram no total 110 medicamentos, fornecendo uma média de 4 medicamentos por pessoa e 18,3 medicamentos por casa. Os locais mais utilizados pelos integrantes foram a cozinha, o quarto, o banheiro e a bolsa, respectivamente. Em relação aos móveis mais utilizados pelo grupo, o armário foi predominante, seguido do guarda-roupas, gaveta, lugares abertos e caixas. Sobre as condições de guarda, seguidas pelos 6 domicílios, 76% não possui contato com umidade, 88% não possui contato direto com luz e 76% não possui contato com calor. Relacionando os tipos de medicamento com as formas farmacêuticas. Segundo a análise feita, as formas farmacêuticas mais comuns são os comprimidos, as cápsulas e as soluções orais. Isso se deve muito, pois, além de serem formas farmacêuticas de fácil ingestão e absorção no organismo, são também as melhores formas de se comercializar os tipos de medicamentos mais habituais, que são os analgésicos e os anti-inflamatórios, dando assim uma relevante diferença das demais formas farmacêuticas. O número de comprimidos é extremamente maior que o das restantes formas farmacêuticas, já que são engolidos com facilidade e de maneira breve no dia a dia. As formas farmacêuticas menos frequentes são o gel, os colírios e as pomadas oftalmológicas, pelo fato de não se tratarem de situações regulares, diferentemente de comprimidos, por exemplo, que podem englobar diversos tipos de medicamentos. Quanto aos tipos de medicamentos estocados, foi notável durante a pesquisa feita que a diferença dos analgésicos e anti-inflamatórios, que são os mais frequentes, é muito grande se comparado aos demais medicamentos, já que a maioria aparece uma ou duas vezes. Isso se deve muito pela demanda dos mesmos, já que os analgésicos e os anti-inflamatórios possuem maior regularidade e são mais usuais, diferente de medicamentos como antiulcerosos, antiarrítmicos e antipsicóticos, por exemplo, que aparecem apenas uma vez em toda a pesquisa e estão relacionados com situações específicas e não habituais numa questão geral. Como líder da lista estão os analgésicos, que funcionam para diferentes tipos de dores comuns ao dia a dia. O medicamento é seguro, impede que o paciente fique sonolento e é comumente usado para dor de cabeça, cólica menstrual e dores musculares. Também foi feita uma análise dos medicamentos quanto prescrição, e segundo os dados, quase 70% deles foram adquiridos sem receita.
Essa é uma quantidade preocupante, mesmo se observarmos que desses medicamentos adquiridos sem prescrição, a maioria não possui tarja. Ainda é um valor expressivo de medicamentos sem receita, até porque os dados mostram uma quantidade relevante de medicamentos de tarja vermelha adquiridos sem prescrição. Esses resultados nos fazem pensar principalmente nos riscos da automedicação, um problema recorrente no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, 77% das pessoas se automedicam. Essa é uma prática extremamente perigosa. Prova disso são os dados do Cinetox, que mostram que os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. Observando o gráfico das relações dos locais de guarda com as formas farmacêuticas, podemos destacar que os medicamentos, em sua maioria, são armazenados na cozinha, independente de sua forma farmacêutica. Mas levando isso em consideração, no quarto predominam as formas sólidas e semissólidas, na cozinha as sólidas e líquidas não estéreis, e no banheiro tem-se uma certa distribuição entre elas. De acordo com especialistas, o local mais indicado para armazenar medicamentos seria longe de luz, calor e umidade, como guarda-roupas ou a gaveta de um quarto, que por sua vez costuma ser um local mais arejado, com temperatura favorável e longe de umidade. Analisando os dados apontados, pode-se perceber que a maioria dos medicamentos são armazenados na cozinha, um ambiente muito quente e por isso contraindicado. Esses fatores devem ser levados em consideração, tendo em vista que podem interferir na ação dos produtos, que podem perder a eficácia e até causar prejuízos ao organismo. Ao longo da nossa pesquisa, foram listados 15 medicamentos vencidos do total de 10. Isso equivale a 14% dos medicamentos. Como visto anteriormente, 14% dos medicamentos estão vencidos. Nesse gráfico é possível relacionar os medicamentos vencidos com os seus tipos. 47% dos medicamentos vencidos são do tipo similar, 33% genérico, 13% de referência e 7% homeopático. Na lista de medicamentos vencidos, há somente medicamentos de via oral com 73%, via tópica com 20% e 7% de via nasal. Da porcentagem dos medicamentos vencidos em uso, é possível notar que 93% dos medicamentos, felizmente, estavam fora de uso. Porém, 7% ainda estavam sendo usados. O prazo de validade de um medicamento funciona como um fator de referência, que indica o fim do período de vida útil do medicamento. Ou seja, depois daquela data, os laboratórios não mais garantem a capacidade de o produto preservar a potência, eficácia e segurança. Tendo em vista que no nosso trabalho foram relatados 3 moradores idosos e 2 crianças, apontaremos algumas curiosidades. Aproximadamente 90% dos idosos tomam regularmente pelo menos um medicamento com prescrição médica. Isso se dá pelo fato de eles serem mais propensos a terem distúrbios crônicos, como por exemplo hipertensão arterial, diabetes ou artrite. Os idosos são 2 vezes mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos do que os jovens. Crianças menores de 5 anos apresentam aproximadamente 35% dos casos de intoxicação por medicamentos no Brasil. Existe uma lei que visa a adoção da embalagem especial de proteção à criança. Serve para garantir que toda e qualquer embalagem de medicamento seja confeccionada de modo que uma criança com menos de 5 anos de idade tenha uma certa dificuldade para abrir ou retirar uma quantidade tóxica do produto. Agora relacionando medicamentos com as necessidades das mulheres. Durante toda a análise dos dados, se foi possível perceber que a quantidade de mulheres que residem nas casas estudadas é bem superior que a dos homens. E foi dito anteriormente que o número de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios eram bem mais eminente que os outros tipos de medicamento. Além do fato desse tipo de medicamento já ser muito comum, o fato da quantidade de mulheres ser grande ajuda a jogar esse número para cima, já que biologicamente falando, o corpo feminino provém dores e incômodos específicos às mulheres, como as cólicas menstruais. Isso se prova quando analisamos os analgésicos e anti-inflamatórios mencionados na pesquisa, visto que grande parte deles são muito utilizados pelas mulheres no alívio das dores decorrentes do ciclo menstrual, como Atrovex, Atroveran e Buscopan, que aparecem grandemente no estudo. É importante mencionar sobre os anticoncepcionais,
que são comprimidos que contêm hormônios para impedir que ocorra a ovulação. São muito utilizados como método contraceptivo pelas mulheres. Concluindo, foi possível observar que 14% dos medicamentos passaram do prazo de validade e não foram descartados. É comum que isso aconteça devido à falta de informações sobre o descarte correto ou porque acreditam que futuramente irão usar aquele medicamento novamente, acumulando no estoque ou despejando no lixo, na privada ou na pia. O descarte apropriado é levando até uma farmácia ou drogaria, para os medicamentos voltarem para a indústria, onde serão destruídos. Os moradores das respectivas casas foram instruídos ao longo da construção do trabalho sobre como armazenar, usar e descartar corretamente os medicamentos.